Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. Depois nós vamos entrar no capítulo 5 e ler os primeiros 5 versículos. A palavra ela diz assim, Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos os deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te damos graças por mais um tempo que passaremos diante do Senhor, com a tua palavra aberta. Precisamos que teu Espírito Santo, Pai, lance luz sobre a tua palavra, sobre as nossas mentes, sobre este ambiente que nós nos reunimos, para que haja um tempo, Pai, de visitação do teu Espírito, de céu na terra, para que os nossos corações sejam preenchidos de tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que é divino, que é celestial. Pai, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir claramente a sua voz e nos dê também coração de eruditos para compreender, conhecer como os eruditos aquilo que tu desejas comunicar nessa oportunidade. Fala, porque nós, os teus filhos, queremos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Bom, então hoje a gente vai concluir esse tema que começamos domingo passado, a questão da hipocrisia. A hipocrisia revelada. Então aqui o Espírito vai mostrar a hipocrisia que foi revelada. Irmãos, lembram que nós lemos domingo passado aquele texto de 1 Pedro 2:1, que quando nós nascemos de novo, nós podemos então despojar de muitas coisas que há impregnado em nossa alma, e uma delas é a hipocrisia. Entende, irmãos? Porque nas Escrituras, se você ler com bastante cuidado, você vai descobrir que os hipócritas, eles são descritos como que aquelas pessoas que elas fingem piedade para obter apenas uma coisa: reconhecimento. E este reconhecimento, queridos, é uma forma de esconder o pecado sob uma forma de santidade. Essa é uma descrição da Escritura naquilo que concerne uma pessoa hipócrita. Hipócrita não é uma pessoa má, é uma pessoa muito boazinha, muitas vezes oculta tudo que está dentro do seu coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa já há muito tempo, que é evangélica, e discorrendo sobre as Escrituras Sagradas, e uma das coisas que eu fiquei um pouco assustado é o seguinte: eu me converti quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 43 anos, e eu não sei se aquela minha conversão foi genuína ou não. Irmãos, entenda uma coisa: primeiro, se nós não de fato crermos como está escrito, como a palavra assim o revela, Jesus disse muitas vezes, uma delas foi lá em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura.
Isso não é doutrina de igreja, irmãos, é a doutrina para a igreja. Ele colocou em nossas mãos a palavra. E essa pessoa diz o seguinte: olha, eu não sei se na época quando eu me converti, queridos, isso aqui é um engano terrível. A Bíblia nunca afiança que um convertido, quando você escuta assim, olha, eu fui convertido, ou eu me converti, irmãos, isso não significa absolutamente nada. Convertir, essa palavra converter, é você mudar 360 graus e você de repente deixar de fazer aquilo que você fazia. Isso é uma conversão. Mas a Bíblia vai muito mais além. A genuína conversão, ela acontece em primeiro lugar se você de fato creu. Quando nós cremos, aí é uma conversão. Se nós não cremos, podemos nos converter a uma denominação evangélica, a um sistema religioso, mas isso não faz de nós uma pessoa filho e filha de Deus. Dá uma olhada aqui em Atos capítulo 11, verso 21. Queria que os irmãos atentassem para esse versículo aqui, para nós depois entrarmos no estudo. Vou mostrar duas situações em que nós fazemos inconscientemente, mas tem grande peso depois. É igual você dar um tiro, quando você erra o alvo, ali passou triscando no alvo, mas lá na frente a distância é muito grande. E aí vem o vazio, vem o desespero, vem a depressão, e ela nunca se encontra. Olha o verso 21. A mão do Senhor estava com eles. Agora presta atenção, não todos, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Entende? Que em primeiro lugar é crer, é a união nossa com Cristo. Aí, pelo Espírito, Ele vai gerar em nós uma coisa chamada conversão. Mas é uma conversão assim que nós não vamos se esforçar para fazer isso, para fazer aquilo. Algum tempo atrás veio o meu sogro fazer uma visita lá para nós, e nós fomos então comprar ali umas coisas. Ele tomava vinho, né, e gosta de um vinho, e de repente eu peguei lá e falei, vamos levar uma garrafa de vinho aqui para meu sogro. Coloquei, tá, e na hora que vamos passar ali, garrafa de vinho, aí pastor, você toma um vinho, né? Falei, meu Deus, que coisa mais impressionante. Essa pessoa tinha que estar aqui agora, nesse lugar totalmente errado. Mas você percebe que, olha, aí ele disse assim, não, quando eu me converti, eu parei de tomar vinho. Eu falei, quando eu criei, eu comecei a tomar vinho. E vou tomar vinho constantemente, entendeu? Mas, primeiro, irmãos, é crer, unido a Cristo. Aí vai vir uma conversão genuína, aí vai vir uma metanoia, um arrependimento verdadeiro, uma volta para o Senhor inteiramente. Um outro caso, são muitos casos na palavra de Deus. Um dia a gente pode até estudar sobre isso, mas tem um outro caso que vocês se lembram, eu quero mostrar para vocês. Abra aqui comigo em João capítulo 13. São coisas simples, irmãos, mas que fazem toda a diferença, que o Senhor já tratou de corrigir. Aqui a partir do versículo 12, João 13, verso 12, está escrito assim, olha, aqui Jesus está dando a eles uma lição de humildade. O Senhor foi muito humilde em mostrar para os discípulos para que a ordem não pode ser invertida. Às vezes nós invertemos a ordem, nós trocamos o A pelo B, entende? Olha aqui, presta atenção, verso 12, João 13, 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Irmãos, presta atenção. Eu acho que eles não tinham noção do que o Senhor tinha feito, que era o Rei da Glória, era o Deus que se fez carne, e tinha tomado uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Mas os discípulos haviam dito anteriormente uma coisa muito interessante, que ele vai dizer aqui no versículo 13. Olha como é que Jesus está corrigindo os discípulos aqui. Ele disse assim, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mas agora ele vai corrigir, porque antes dele ser mestre, ele é Senhor.
Ele disse assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Você percebe que ele chamava ele Mestre e Senhor. Então Jesus já os corrigiu, sendo eu o Senhor, porque antes de ser mestre, ele é o Senhor deste universo, ele é o Senhor, ele é o Criador. Então, sendo eu Senhor e Mestre, então são detalhes, irmãos, que às vezes nos levam a cometer erros terríveis em nossa vida com o nosso amado Senhor, né? Então por isso que é fundamental nós estarmos atentando na palavra de Deus, sempre aos detalhes. O Espírito Santo é um espírito de detalhes. Quando nós às vezes passamos por cima de uma vírgula, já muda todo o sentido do texto. E irmãos, a gente vê hoje tantas coisas estranhas que talvez por falta de um conhecimento adequado ou de ver detalhes, leva toda uma assembleia a crer numa coisa na qual o Senhor não exigiu ou pediu para que fosse crido, para que fosse interpretado. Então, primeira coisa, a conversão ela não acontece genuinamente se primeiro não crermos. Segundo lugar, quando fala que é buscar primeiro o reino, primeiro ele é o Senhor da glória. Lembra de Elias, 1 Reis capítulo 17? A mulher estava já reinando a seca, não tinha mais nada que comer, tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Lembra o que Elias disse? Faz um bolo para mim. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Tudo bem, você pode fazer, mas primeiro para mim, depois para você e o teu filho. E assim ela fez, talvez meia descontente ainda, mas a farinha não acabou e havia uma multiplicação ali e havia também a multiplicação do azeite, até que choveu naquela época. Irmãos, é chocante nós encontrarmos nessa igreja primitiva, na qual nós lemos aqui em Atos capítulo 5, pecado nesta igreja. E o pecado aqui é um pecado de hipocrisia. E graças ao Senhor que o Senhor mostrou para Pedro que eles estavam sendo muito hipócritas, porque, irmãos, eles venderam aquela propriedade por um preço e reteram parte daquele preço, dizendo para Pedro que tinha entregado absolutamente tudo. Eles reteram parte. Então, é algo assim que para o povo de Deus é estarrecedor nós contemplarmos a descarada dissimulação, a descarada falsidade, a hipocrisia que Ananias e Safira eles tramaram. E acima de tudo, o que é tão surpreendente e quão severamente Deus lidou com os pecados deles, né? Lá em Atos, vocês sabem que a correção aqui ela foi bastante dura na vida de Ananias e Safira, porque quando Pedro disse para ele o seguinte, olha, versículo 5:3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Essa palavra aqui, encheu, tem uma raiz grega que ela significa permitiu. Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? E Satanás só vai entrar na vida de um filho de Deus se o homem permitir. Porque, irmãos, quando verdadeiramente estamos vivendo agora neste mundo tão caótico, tão perverso como é descrito nas Escrituras Sagradas, que muitas pessoas que lá atrás elas plantaram muitas coisas que de fato foram através de hipocrisia e sacanagem, que estão colhendo hoje aquilo que foi plantado. Então isso pode ocorrer na vida de muitas pessoas, suicídio, porque imagina só, você que tinha tudo, você que tem muitas propriedades, empresas, de repente você vem à falência. O que será de você? Pensa, o que você faria se você tivesse perdido tudo? Qual seria a tua atitude?
Então, é muito triste, irmãos, como o apóstolo Paulo fala, que é para nós não colocarmos a nossa esperança na instabilidade das riquezas. E hoje, infelizmente, os líderes cristãos, evangélicos, estão estimulando as comunidades a buscarem prosperidade financeira nessa terra. Irmãos, isso é trágico, porque, primeiro, a pessoa que busca isso, ela não sabe quem é o Senhor. Irmãos, o nosso Senhor, Ele é dono de tudo, terra, céus e mar, todo este universo. E outra coisa, quando nós queremos fincar as nossas estacas neste mundo, irmãos, qual vai ser o resultado disso? O Senhor diz que este mundo já está condenado, este mundo já está julgado, falta apenas o dia chegar, mas está caminhando para isso, entende, irmãos? Então, e aí nós começamos a investir, sabe, buscar de Deus algo que nós já temos. Paulo fala que nós temos tudo em Cristo Jesus, não nos falta absolutamente nada. Mas é possível então algum filho de Deus padecer alguma necessidade nesse mundo? Sim, claro que é possível. Essa noite por exemplo, me faltou sono, tive muita dificuldade para dormir. Eu estava tão alegre, encantado com as revelações na palavra, que ontem começou aqui com o estudo da palavra, que foi tão maravilhoso, o coração se encheu de alegria. E pessoas vieram falar comigo depois. Cheguei em casa, fui fazer uma leitura da palavra e as revelações do Senhor são maravilhosas, irmãos. Fiquei lambuzando no amor de Deus e não conseguia dormir, me faltou sono, mas o Senhor queria algo de mim. Mas uma coisa eu sei, pode me faltar sono, pode me faltar qualquer tipo de necessidade. Salmo 23:1 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas nada aqui não é o nada ainda vai me faltar. Ele é meu pastor e Ele em nada me faltará. Posso ter necessidade de todas as coisas, mas dele não. E Ele é a minha satisfação. E Ele vai me suprir em tudo. Entende, irmãos? Então nós não precisamos de usar de coisas, como o apóstolo Paulo fala, que quando nós temos necessidades, comunicai aos santos as vossas necessidades. Porque no corpo de Cristo, na vida da igreja, ninguém vai padecer necessidade, a não ser que você está padecendo necessidade, fique quieto, calado. Aí você está sofrendo. Aí você fala para o teu vizinho: olha, eu frequento tal igreja e ninguém olha para mim, mas você não comunica as suas necessidades, para que a igreja então possa suprir. A igreja descrita aqui em Atos é aquela que estende a mão, não aquela que retém as coisas para criar os seus impérios. Jamais, irmãos, muito pelo contrário. A palavra fala assim, Paulo escrevendo a 1 Timóteo capítulo 6, ele disse assim: tendo sustento, com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Tendo é um gerúndio, tendo sustento, tendo sustento. Então ele está dizendo ali naquela palavrinha: eu vou suprir vocês em tudo. Tendo sustento, é um gerúndio é um presente contínuo. Tendo sustento, com que nos vestir. Jesus nem pediu para nós orarmos para comida, bebida e vestimenta. Lembra? Então o que nós fazemos com isso? Quando compramos uma roupa nova, quando tem aquele prato gostoso lá, arroz, feijão e um ovo frito, qual deve ser a nossa atitude? Senhor, graças te damos por esse alimento. Vocês sabiam que no meio do povo de Deus muitos deixaram de orar, até de agradecer? Em tudo dai graças. Oram só quando tem necessidade, ou às vezes, aí entra a questão da hipocrisia. Claro que nós devemos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, mas a grande maioria, quando pede para orar, porque eles mesmos não oram. Estão me compreendendo, irmãos? Começa a se distanciar de Deus. Aí precisa de movimentos para que sintam arrepios, a presença de Deus, aquela coisa toda. Aí tem música. Irmãos, hoje está assustador. A igreja tem aceitado música do mundo. A igreja, você não sabe se é mundo ou se de fato é igreja.
Meu irmão, minha irmã, como que pode um negócio desses? Uma família, né, já há muito tempo são cristãos, falou comigo o seguinte: eu não estou aqui julgando ninguém, irmãos, quem somos nós para julgar os outros? Olha, me ajudem em oração. Aí sim, percebo que é uma coisa verdadeira. Mas o que foi que aconteceu? Não, é que a minha filha, ela está morando com o namorado dela, e o namorado, e os dois frequentam uma comunidade aí, e os dois estão lá na frente tocando louvor. Misericórdia, irmãos. Fico pensando, será que de fato creu? Isso é uma hipocrisia, irmãos. Entende, irmãos? Não tem realidade espiritual. Nunca nasceu de novo. Não estou criticando, porque se verdadeiramente, quando alguém crê de fato, irmãos, vai esperar no Senhor. Ontem à noite, depois do estudo de jovens, conversei com um casal tão precioso, que eu fiquei tão feliz, já me emocionou quando ela disse o seguinte: olha, vim apresentar esse rapaz aqui, mas essa comunidade, os meus pais são daqui, eu não tenho nem pai nem mãe, né? Aquela menina aqui, ela tem um apreço muito grande pela irmã ali, aquela irmã de óculos ali, né? E dizendo o seguinte: olha, os meus pais são daqui, e trouxe ele aqui. Ele ouviu a palavra ontem e ficou muito encantado, falou: nossa, eu nunca tinha ouvido essas palavras. Então, ele vai estar aqui à noite hoje, esse casal. É uma bênção, porque está com sede da palavra, sabia? E palavra do Senhor, isso é maravilhoso demais, irmãos. E nós estamos vivendo os últimos tempos, aliás, a última volta do relógio, né? Então, queridos, Deus, Ele vai corrigir de uma forma bastante dura. Claro que hoje as correções, elas não são, de repente, ninguém leva à morte, mas Deus pode levar alguém à morte, sim, por estar envergonhando o nome do Senhor, como foi Ananias e Safira aqui. Irmãos, agora, como que isso atua hoje na vida da igreja, a questão da hipocrisia? É um perigo muito grave, e às vezes, como diz Tiago, se nós temos isso, devemos admitir diante do Senhor, porque lá no fundo, no íntimo, a pessoa sabe que muitas vezes ela quer se apresentar, tinha que ser diante de Deus, mas é diante dos homens, entende? Que são, lembra daquele publicano e o fariseu? Como que orava o fariseu ao Senhor? Lucas capítulo 18: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, faço muitas esmolas, etc. tal. E tinha aquele pecador batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Interessante, aquele fariseu, ele orava de si para si. O Deus dele era ele mesmo. Ó Deus, graças te dou, dizendo para ele mesmo, talvez às vezes até diante do espelho, né? Mas, irmãos, aquele pecador desceu justificado para a sua casa, porque reconheceu que precisava da misericórdia, da graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, o apóstolo Paulo, ele sofria muito com os falsos irmãos. Esses irmãos que se infiltravam para os desviar ali, os santos, né, da centralidade de Cristo. E eles eram enviados do diabo para uma finalidade, para dentro daquela comunidade, para destruir aquela comunidade. Porque, irmãos, quando, ainda que seja nascido de novo, ainda que uma pessoa creu na sua morte e ressurreição em Cristo, se não buscar uma renovação da sua mente diária, claro que em todo filho de Deus, 1 João 5, verso 18, Satanás não toca. Deus já limitou o diabo, mas ele pode lançar os seus dardos, ele pode soprar. Onde que está o diabo? Ao derredor, bramando como leão. E muitas vezes nós podemos abrir brecha para eles. E sabe o que Paulo disse aqui em Atos capítulo 20? Abram lá comigo, irmãos. Olha aqui o coração do apóstolo Paulo colocado aqui nesses versículos 28
em diante. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 28, ele diz assim, aqui ele já estava despedindo dos irmãos já, ele disse assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora, irmãos, um detalhe aqui que é fundamental. Nessa igreja primitiva tinha as colunas da igreja. Coluna da igreja não é pastor apenas, não é bispo, são todos irmãos e irmãs que têm um posicionamento no meio da assembleia, que é chamada de ovelhas guias, que vão orientar o seu povo, porque eles têm discernimento da parte do Senhor. Nem todos são aptos para isso, mas aqueles irmãos que não admitem, irmãos, outro tipo de mensagem a não ser a centralidade de Cristo e a obra no Calvário, na qual rege todas as Escrituras Sagradas, trazer heresias para o meio do povo de Deus. Ninguém naquela época se reunia com os irmãos se de fato não fosse conhecido ou fosse coluna da igreja, para poder trazer uma palavra. Antigamente, quando a igreja estava se formando, o que acontecia ali? Eles começaram a se dedicar à oração e à pregação da palavra, mas como havia uma multiplicação de irmãos e também multiplica-se as necessidades e traz muito peso para a vida da igreja, eles escolheram 7 irmãos, cheios de reputação, de sabedoria, que eram cheios do Espírito, e designaram para esse mistério. Mas não significa que seria só isso, porque Estevão depois trouxe uma linda mensagem em Atos capítulo 7, que foi apedrejado, era um diácono ali, irmãos, para que aqueles irmãos colunas se dedicassem, não à pregação e à oração, de novo, uma ordem que não pode ser invertida. Em primeiro lugar, a oração e a pregação da palavra. Nós nos consagraremos à oração e à pregação da palavra, porque oração e pregação precisam ter tempo, e a igreja ela é também nutrida, claro, com a pregação da palavra, com a orientação do Espírito. Não que nós somos pessoas especiais porque estamos aqui na frente, muito pelo contrário, né? Nós já temos falado para os irmãos, mudado um pouco a questão aqui de que eu também sou irmão, nós somos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui acima de ninguém, muito pelo contrário, eu tenho vocês como meus mestres, porque eu tenho aprendido de vocês, entende? Agora, se eu falar o seguinte, eu sou o mestre, sou o pastor, eu aqui que entendo, eu que sei, não, então eu vou aprender nada. Paulo fala, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Então é assim que a igreja vai trabalhar, porque o nosso maior privilégio é chamar um ao outro de irmãos. Estão me compreendendo? Então aqui, Paulo ele disse assim, no versículo 28, né? Atendei por vós, primeiro por vós, outra ordem que não pode ser invertida. Às vezes nós queremos cuidar muito da igreja, e como é que está a tua vida de oração? Você tem pregado para si mesmo? Você tem vivido uma vida aos pés do Senhor? Então, primeiro é que o Espírito tem tido esse cuidado. Por que ele disse isso? Porque é perigoso nós nos tornarmos hipócritas, trabalhar, fazer, cansar, e às vezes na realidade nós estamos buscando o reconhecimento. Aí vem o desânimo. Primeira coisa aqui, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus. Porque se nós não atentarmos para nós em primeiro lugar, nós não temos condições de cuidar do rebanho de Deus. Entende, irmãos? E aqui ele diz assim no versículo 29, eu sei. Claro, irmãos, que vocês sabem que quem escreveu isso foi Lucas. O que o apóstolo Paulo disse. E se Lucas escreveu, está na palavra, esse eu sei aqui, de quem que é, irmão? É do Espírito do Senhor. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Agora escute aqui, você tem que fazer uma ligação aqui do 28, atendei por vós, com esse versículo,
que ele diz aqui no verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Você sabe que isso acontece constantemente. As assembleias muitas vezes são divididas. E vocês estão me compreendendo, irmãos? E a divisão, hoje em dia as pessoas estão tão sem noção do que significa um cristianismo autêntico e verdadeiro, que esse tempo atrás o irmão estava falando o seguinte: teve uma comunidade, chegou a época da Páscoa, aí eles decidiram, vamos fazer um culto de lava-pés, mas literalmente. Primeiro que isso não existe mais, lava-pés literalmente. Isso aqui vem de um clericalismo lá atrás, romanismo, e que invadiu as igrejas evangélicas e que muitos têm essa prática de lava-pés. Mas aí, veja a causa da divisão da igreja. Bom, muito bem, nós vamos lavar, é o pé direito ou o pé esquerdo, ou os dois pés? Bom, acho melhor lavar os dois, né? Porque Jesus deve ter lavado os dois. Muito bem, é com água quente ou com água fria? Não, acho que é com água quente, não é com água fria. Dividiu-se a igreja. Quem era com água quente foi com aquele pastor, água fria com aquele outro. E lá eles dividiram de novo, porque eu não sabia se era o pé direito ou o pé esquerdo, se a água era morna mesmo, era bem quente, tinha que suportar. Queridos, não faz sentido. Pura hipocrisia. Pessoas vazias. Hoje, lava-pés, o sentido é totalmente diferente, irmãos. Mas muitos penetrariam no meio do povo. Porque, irmãos, se Satanás, ele não conseguir destruir a igreja por meio de qualquer ataque externo, talvez de perseguição, ele vai se infiltrar no meio das assembleias e vai fazer um estrago. Ele fala assim, olha, aquele irmão lá é estranho, aquela irmã é estranha, não sei, parece que está... E começa aí, se infiltrar, o sopro do diabo, e começa a se infiltrar. E primeiro que a pessoa vai conquistar você, vai te conquistar. De que maneira? Tapinha nas costas, você é muito querido, muito querida, um anjinho, eu gosto muito de você. Cria-se vínculos, porque a nossa alma ela é carente de afetos, entende? Tomara que a cruz operasse em nós profundamente, a ponto de nós dilatarmos a nossa alma, aí não teríamos mais esse tipo de problema, né? Mas o Espírito quer que a nossa alma seja uma alma dilatada, aí não vai ter mais acepção de pessoas, vamos tratar todos iguais, amar a todos, uma alma totalmente curada, tratada pelo operar da cruz, entende, irmãos? Mas, por outro lado, se isso não houver, aí começa a produzir heresias no meio do povo de Deus, entende? E começa pim, 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 e a ovelha é o bicho mais bobo que tem, são as ovelhas, mais bobinho que tem. Por isso que é fundamental nós crescermos à maturidade espiritual, formação de Cristo em nós. Quando Cristo em nossa vida está sendo formado em nós, o Espírito do Senhor, Ele vai nos guiar continuamente, Ele vai nos dar discernimento em todas as coisas, para tratar inclusive aquele que está fazendo tal coisa de uma forma amorosa, de uma forma que você vai destruir aquela pessoa, amando aquela pessoa, para que ela se renda ao amor de Deus. Isso é maravilhoso demais, porque caso contrário, irmãos, nós vamos sofrer, porque Satanás sempre vai se infiltrar ali no meio do povo de Deus, usando seus ministros, usando irmãos que não têm uma mente renovada. Irmãos, e hoje a gente percebe, com o discernimento que o Senhor tem nos dado para cada um de nós, de vez em quando eu assisto algumas ministrações, para ver como é que está o nível, irmãos, mas cada coisa, temos que buscar a Deus, parece tão espiritual isso, né? Temos que buscar o poder de Deus para as nossas vidas, temos que fazer propósito com Deus, temos que fazer aqui um propósito, uma aliança com Deus. Meu Deus, isso tudo, irmãos, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Abram comigo aqui, vocês estão pensando que isso aqui não é sério? Em 2 Coríntios,
capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui alguns versículos aqui que nos chama muito a nossa atenção. Vamos ler a partir do verso 13 até o 15 para as nossas considerações. Porque, irmãos, guarde bem isto. Satanás, ele vai usar homens bons. Por quê? Porque os maus não têm credibilidade. Versículo 13. Olha só. Porque os tais são falsos apóstolos. São apóstolos, mas são falsos. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Conhece pessoas assim, irmãos? E o que mais? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, porque eles pregam a palavra. Jesus disse: muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. E quando você vê uma pessoa falando de Deus, de Cristo, da Bíblia, mostrando suas experiências, não é encantador isso, irmãos? Mas tem um detalhe muito importante, esse nós vamos tratar aqui, como que Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo para tirar 5 coisas dele que ele adquiriu no judaísmo, que é um perigo terrível, na qual hoje a maioria dos líderes, vou chutar aqui sem medo de errar, 98% tem usado as táticas na qual Paulo, como Saulo, vivia isto. Aí quando ele chega em Corinto, o que ele diz lá? 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo aprendeu uma coisa chamada dependência de Deus. O que é depender de Deus, irmãos? Muitas vezes essa dependência de Deus significa que eu preciso do meu irmão. Lembra quando Saulo, que depois que caiu lá daquele animal, ele ficou cego durante 3 dias. Ele foi levado para uma casa lá e lá ficou durante 3 dias. Então o Senhor Jesus foi para falar com Ananias. Ananias vai, chega na casa tal, lá está Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. O que Ananias disse para o Senhor? Ele deu uma informação para o Senhor. Senhor, de muitos eu tenho ouvido que esse Saulo aí não é gente boa não. Queria informar o Senhor de quem era Saulo. Então, vai lá, porque ele vai ser para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Lembra quando Ananias chegou lá onde Saulo estava? A primeira palavra que ele disse: Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou até você para orar, para que você recupere a tua vista, invoque o nome do Senhor e depois seja batizado. Que convicção gostosa, irmãos. Que cena foi aquele? Paulo, que era um homem, ele falava, irmãos, 4 línguas. Paulo, irmãos, era um homem muito sábio. Se eu tivesse nos nossos dias aqui hoje, ele seria um filósofo. Muita inteligência. E hoje em dia vocês sabem que nas ministrações as pessoas conquistam as outras pela sua eloquência, pela sua palavra bonita, aquela coisa toda. E tem pessoas, é assim, são os coaches que nós conhecemos. E tem muitos pastores, principalmente da nossa cidade aqui, que estão consultando, fazendo exercícios, passando por essas experiências para como ter uma boa eloquência. Alguém chegou a dizer para mim o seguinte: olha, aquela pessoa, porque eu não tinha um perfil de uma oratória excelente, então eu tive que, meu Deus do céu, misericórdia, que arraso que é isso, que tristeza é isso, irmãos. Então depois, Paulo, ele continua dizendo, olha só, Paulo, 2 Coríntios 2, versículo 4, depois que ele passou pela cruz, depois que Saulo teve aquele encontro com o Senhor, ele ficou 3 anos meditando sobre aquela visão. E o que ele trouxe para nós, irmãos? 13 cartas lindas, maravilhosas, que nos edificam, que nos apontam um cristianismo reto, concreto, eficiente, eficaz. E ele disse assim:
a minha palavra, escute aqui, 1 Coríntios 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não é estranho você ouvir isso do apóstolo Paulo? O homem que tinha um monte de conhecimentos, e de repente, o que Paulo virou? Um Zé Ninguém. Se Paulo estivesse aqui no nosso meio, Paulo, tira a tua camisa aí, deixa eu ver as tuas costas. O que nós veríamos nas costas do apóstolo Paulo? Cheio de vergões, machucaduras, cicatrizes, que ele fala que ninguém me molesta, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele tinha prazer em sofrer pelo Senhor, porque aqueles homens não queriam ouvir a voz dele. Eles tinham na lei deles que, vocês se lembram que quando Estevão começou a pregar lá, o que eles fizeram, aqueles religiosos? Taparam os ouvidos e jogavam terra para o ar e rangeram os dentes e pegaram Estevão. Estevão foi um irmão que ali, aquela morte de Estevão foi o que impactou Paulo. Paulo nunca mais esqueceu de Estevão, porque Estevão foi um testemunho do evangelho para Paulo, pregou. Então Paulo, a partir daquele dia, a palavra fala que ele respirava ainda ameaças de morte, pediu cartas para os sacerdotes para ir prender, manetar, bater, surrar e até matar os cristãos, quem confessavam o nome de Cristo. Imagina ele entrando naquelas casas dos cristãos, quando Paulo abria as portas, Saulo, né? O que eles viam? Aquelas ovelhas mudas, não tinha reação nenhuma, porque criam no Senhor, eles arrastavam. Depois ele testemunhou isso. Ele fala que Estevão foi o mártir, a sua testemunha, que através de Estevão, porque quando nós ouvimos a palavra verdadeira, genuína, isso gera em nós raiva. Eu fiquei muito nervoso quando pregaram para mim a verdade. Eu era um religioso, 10 anos de crente, numa igreja muito boa, que estudavam a Bíblia mesmo, mas não tem revelação. Como é que nós podemos crer se ninguém prega para nós? Jesus morreu no teu lugar, aceita Jesus que você é salvo. Mentira! Se você crê que Jesus morreu na cruz para salvar os seus pecados, é uma verdade bíblica, mas isso não lhe traz salvação, porque Deus é justo. A palavra fala em Romanos 1, versículo 17, que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Mas como que a justiça de Deus vai revelar no evangelho? O que é evangelho? Aquilo que ele é e fez. Jesus Cristo é e fez. Então, todos pecaram, quem pecou foi eu, não foi ele. Mas o evangelho se revela para mim que aquela morte de Cristo na cruz foi a minha morte, porque ele levou sobre si o meu e o seu pecado. 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, agora sim, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E pelas suas feridas, todo o ferimento de Jesus Cristo na cruz era cada uma das enfermidades minhas e tuas, para que quando nós cremos neste fato, pelas suas pisaduras fostes sarados. Mas não para apenas aí, irmãos. A obra da cruz tem 2 aspectos. O meu velho homem foi crucificado e morreu, mas eu cometi muitos pecados. Mas se eu morrer, não tem que pagar mais nada, mas Deus é justo. Jesus na cruz verteu todo o seu sangue, e o sangue, segundo alguns eruditos bíblicos, e eu creio também, irmãos, porque se o sacrifício foi feito de uma vez para sempre, lembra o Antigo Testamento, que aquela arca é uma figura linda de Cristo, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos para aspergir sangue daquele animalzinho sem defeito, um cordeiro de 1 ano, porque lá dentro estava a lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Imagina se Deus viesse visitar o seu povo e não tinha sangue ali.
O que acontecia com o povo? Deus tinha que matar todos, porque Deus é justo, mas tinha sangue, aquilo aplacava a ira de Deus, porque havia feito um sacrifício, e claro que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e agora o sangue do cordeiro, quando foi vertido, debaixo ali, que ele foi ali crucificado, ali no Monte Moriá, então o sangue, diz alguns eruditos, inclusive o irmão Glênio escreveu um livro, A Tumba de Adão, diz que aquele sangue foi vertido, caiu em cima da tampa da arca, não tem mais que fazermos sacrifício nenhum, porque ele entrou no Santo dos Santos, para realizar um sacrifício a si mesmo, pela redenção dos nossos pecados. Irmãos, então pode ter certeza, 2 Pedro 1 versículo 9, vocês nunca se esqueçam disso, irmãos, porque Satanás sempre vai soprar no teu ouvido, você é um pecador. Não sou mais um pecador, eu sou um santo em Cristo Jesus, porque o sangue do Cordeiro, ele me purificou de todos os meus pecados. Lembra em Hebreus, abram por favor comigo, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que coisa linda, irmãos, olha que versículo maravilhoso, irmãos, diz assim a palavra, Hebreus 1 verso 3, Ele, Jesus, Ele que é o resplendor da glória, que coisa linda, irmãos, esse que é o resplendor da glória, Ele mora em nós, e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Lembra que ele disse lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer? Por quê? Aqui está a resposta, sustentando todas as coisas, até o nosso respirar ele sustenta, até o teu andar, o teu levantar, ele sustenta, até o diabo ele sustenta, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Agora escute aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados, foi o sangue precioso de Cristo, do Cordeiro, que ele fez a purificação. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, quando ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, mas não ficou apenas por aí. A Bíblia diz em Colossenses 3,3, porque vocês morreram e a vossa vida está, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí no 4 ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, porque ele vai se manifestar, ele vai vir buscar a sua igreja, porque o sentido aqui é livrar a igreja. 1 Tessalonicenses 1 versículo 10, Cristo que nos livra da ira vindoura. Então você pode ter certeza, mediante a palavra, que o Pai lhe aceitou por aquilo que Cristo fez por você, mas você participou da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Cristo é a nossa vida. Irmãos, precisamos de mais o que, irmãos? Viver uma vida de louvor, de adoração e falar, Senhor, se houver em mim algum tipo de hipocrisia, ajuda-me a despojar, para que eu seja livre, totalmente livre, irmãos, porque sem uma mente renovada, Paulo já fez um alerta com relação a esses irmãos também. Isso às vezes acontece conosco, às vezes inconscientemente. Olha aqui em Romanos capítulo 16, vamos ler aqui o versículo 17 e 18, Romanos 16, versículo 17 e 18. Aqui ele está pedindo com insistência, ele está implorando, é o sentido da palavra rogar aqui. Ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor,
e sim o seu próprio ventre. Agora escute aqui o engano. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Está vendo aqui? Então, esses irmãos aqui, irmãos, são aqueles que se infiltram no meio do povo de Deus, são enviados por Satanás, porque Satanás quer fazer um desajuste no meio do povo de Deus. O povo de Deus estão esquecendo de Cristo. É Deus, busca Deus, é Deus, louvar Deus. E as letras que são cantadas, a gente vê cada coisa, meu Deus, é tudo voltado para o homem, meu, mim, meu, eu exalto, eu louvo, eu. A gente só pode louvar o Senhor, exaltar o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nos habilita a isto. Mas primeiro é ao Cordeiro, a Cristo. Senão é tudo hipocrisia, irmãos. Deus não aceita isso, porque Satanás está querendo fazer, irmãos, um arraso no meio do povo de Deus. Não vai nos desfilhar, mas ele pode atrasar o nosso crescimento espiritual em Cristo. Mas porque está escrito aqui, Satanás sabe disso. Olha o versículo 20. E o Deus da paz, graças ao Senhor, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Não é que nós vamos, Deus vai colocar Satanás debaixo dos nossos pés e o próprio Deus vai esmagá-lo debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Irmãos, que precioso é isso. Que o nosso coração seja conquistado pelo Senhor. Muito bem, vamos voltar aqui, irmãos, em Ananias e Safira, para a gente verificar alguns pontos aqui. Vocês sabem que o pecado deles foi a mentira, Ananias e Safira. E evidentemente, eles fizeram um voto ali, claro, ao Senhor, né, diante da congregação, porque ninguém era obrigado a doar nada. Ninguém não era obrigado a vender as propriedades e doar. Então aqueles irmãos tocados pelo Senhor, Barnabé, vocês se lembram, que ele vendeu uma propriedade e colocou tudo que tinha aos pés dos discípulos, sem nenhuma hipocrisia. Mas Ananias e Safira, não tenho dúvida de que eles eram cristãos, mas eles fizeram ali uma reunião, olha, vamos vender tanto, por tanto, e vamos falar que vendemos por tanto, e vamos ficar com o restante para nós. Se eles falassem para Pedro assim, Pedro, nós vendemos nossa propriedade, nós vamos dar apenas 30%, 70% vai ficar conosco, não tem nenhum problema. A igreja estava florescendo, a igreja havia nascido, estava caminhando na força do Espírito, e agora encontra mentiras ali? Que coisa terrível, irmãos, né? Encontra ali mentira. Então eles não mentiram, claro, eles mentiram à congregação, mas pior do que isso, eles mentiram a Deus, e Deus os corrigiu, matando um e depois matando o outro, porque depois de 3 horas, diz a palavra lá em Atos capítulo 5, chegou a Safira, sua esposa. Ela não sabia da morte do marido. Talvez ela suponha assim, eu vou entrar aqui, todos vão me aplaudir, olha lá, Safira, a esposa de Ananias, venderam e depositaram, vai suprir as nossas necessidades agora. Talvez pensavam um tapete até vermelho para ela entrar, mas não foi isso, irmãos. Ela foi confrontada da mesma forma. Ainda parece que como que o Espírito Santo deu uma chance para ela. Quer ver só? Abra lá em Atos capítulo 5. Parece aqui que o Espírito estava, olha, por que você fale a verdade? Então diz assim, versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Então ela repetiu aquilo que seu marido havia repetido. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou.
Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Agora, irmãos, a igreja do Senhor não é uma igreja amigável. Entende, irmãos? Nunca pense isso, não é uma igreja amigável. É uma igreja que ama os seus, os do Senhor. Qual foi o resultado disso? Versículo 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Quem que frequentava esta igreja aqui, irmãos? Será que eram aqueles religiosos? Claro que não. Os religiosos, os judaizantes, eles até admiravam de longe, mas não comungavam com eles. Sabe por quê? Porque eles tinham medo. E o nosso Deus, claro, é um fogo consumidor, mas é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Porque na sequência aqui, a palavra diz assim, verso 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Percebe aqui? Esse povo aqui é um povo admirável, eles vivem uma vida santa, porque eles viam isso, testemunhavam, mas não queriam reunir com eles. Sabe, irmãos, eu tenho assim, conversado, atendido muitas pessoas. Sabe o que eu já ouvi aqui de muitos? Tem uma irmã que tem congregado conosco aqui, já segundo ano quando eu vim para cá, ela disse para mim: olha, quando eu soube que aqui iria começar a pregar a palavra, eu vim para essa comunidade aqui. A Lívia deve conhecer essa menina, quem quer que está viajando hoje, mas logo ela vai estar no nosso meio aqui. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: olha, meu pastor perguntou para mim, mas você vai para qual comunidade? Qual igreja? Que eles falam igreja, né? Vou para a Palavra da Cruz, que aqui era a Palavra da Cruz. Nossa, eu estou admirada, eu estou admirado. Eu pensei que seria em qualquer uma, menos nessa. Por que será, irmãos? Por que menos nessa? Falei para vocês de um irmão que esteve aqui na quarta-feira também, que ele discutiu lá com o líder dele, dizendo o seguinte: olha, para de ficar indo lá com aquele povo, é um povo lá que não tem nada a ver, é um povo que tem outras aí dizendo o seguinte: olha, é até interessante, vocês pregam a verdade, mas é muito duro caminhar junto com vocês. Que dureza que é, irmãos. Não tem peso, tem leveza. Cristo já levou tudo. Entende, irmãos? Nós não posso dizer que isso aqui é o reino, aquilo que Ele colocou dentro de nós, a pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o reino, Ele é a nossa vida, Cristo é o nosso tudo, e louvado seja o Senhor por isso. Agora, irmãos, hoje em dia, as pessoas fazem o que elas querem, se denominam cristão, tem até um broche de cristão, e cometem tantas atrocidades em nome do Senhor, praticam tantas coisas. Eu disse aqui no início, aquela mãe que veio falar comigo, que a sua filha está morando com o namorado, estão cantando no louvor, que ela está com medo de falar para o pastor dela, que medo de eles serem expulsos. Misericórdia, irmãos. E ela falou o seguinte, falou: pastor Cláudio, mas por que não acontece nada com eles? Eu falei: eu posso te responder biblicamente? Eu li para ela um texto aqui, está lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, que diz assim, se vocês quiserem acompanhar também, que diz assim, Eclesiastes 8, versículo 11. Irmãos, é um texto muito sério aqui, viu? E atente para ele também. Diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, está vendo aqui? Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra,
o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Está disposto, porque não executa. Eles pecam, não acontece nada. Lá em 2 Timóteo 5:24 fala que posteriormente vai ocorrer isso. Mas, irmão, você quer ver um exemplo disso? Lembra, acho que vou citar aqui o último versículo. Você se lembra das pragas que o juízo deu sobre Faraó lá no Egito, em Êxodo? Por exemplo, lá em Êxodo 8, versículo 15, veio uma praga dos gafanhotos, das moscas. Então Faraó falou assim: agora eu vou deixar aí o povo. Então Moisés orava e tirava todos aqueles bichos lá, aquelas pragas, e como se demorava, então o coração de Faraó se endurecia, e ele: não vou deixar aí o povo de Deus, não vou deixar aí. Então, como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Está tudo bem, não acontece nada. Cuidado, irmãos. Um dia o pecado vai achar, porque, irmãos, se de fato qualquer um de nós aqui não tiver uma plena convicção do seu novo nascimento em Cristo, quando o teu coração parar de bater, sabe como é que Ezequiel vai dizer? 16:58, estou lembrando desse texto que agora quero citar para os irmãos também, ficar como um alerta, não é ameaças não, irmãos. 16:58, olha o que diz a Bíblia, irmãos, presta atenção: as tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Vai levar para onde é isso, irmãos? Para o inferno. Você se lembra de Êxodo 32, versículo 23? Se não for assim, pecado, e não quer ser tratado, o teu pecado há de achar, vai te achar. E depois, irmãos, louvado seja o Senhor, porque Cristo, como nossa justiça, 2 Coríntios 5:21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vamos descer para a sepultura com Cristo, e Cristo também é a nossa justiça, porque Ele assumiu o nosso lugar e nos fez com que nós identificássemos com Ele em nossa morte, em nossa ressurreição. Cristo é a nossa vida, não apenas a nossa vida, mas a nossa santificação. Cristo é a nossa justiça. Cristo é o meu viver. Paulo fala assim em Colossenses 3:11: Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, sonda-nos e nos conhece. Vê-se em nós, ó Pai, qualquer tipo ou resquício de hipocrisia e leva à morte. Nos ajuda a despojar, Pai, dessas coisas que tanto nos atrapalham, a viver uma vida, Pai, de transparência diante do Senhor e diante dos homens. Por isso, Pai, nós entregamos a Tua palavra, as Tuas mãos que foi ministrada. Tu fazes-a frutificar. Pai, aviva-nos pelo Teu Espírito. Pai, traz um despertamento espiritual sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos fazer aquilo que é da nossa própria vontade, mas nós unimos a nossa vontade, a Tua vontade, para que a nossa vontade totalmente inadequada possa mesclar-se com a Sua e ela seja transformada na Tua vontade, e assim andaremos na Tua vontade, na luz da Tua vontade, na luz da santidade. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.